urbano, é possível identificar prédios que se destacam das demais construções pelas suas características, desde características arquitetônicas até o seu tempo de construção. Na área central, é possível identificar a predominância de edifícios como esses. Mas será que a população local possui conhecimento da importância desses edifícios? O jornalista Fábio é um dos responsáveis pela divulgação de materiais que abordam essa temática. Certo. Desde 2017 eu iniciei um trabalho em um blog que chama-se Diário da FB, com o objetivo de falar de cultura e de turismo, né? E de, principalmente pautas positivas com relação ao nosso município. Há quanto tempo você mora em Santarém? Eu moro em Santarém há 17 anos, mas eu morei boa parte assim em Belém. Nós gostaríamos de saber que se você já observou que aqui na cidade também existem prédios que apresentam características em comum com os prédios presentes em Belém. Já sim, tem muitos pontos aqui que são meio parecidos, mas eu ainda não tive a oportunidade de visitar nenhum. Você que essas construções têm um valor histórico para a cidade, para o que ela representa? Com certeza, principalmente falando de turistas que vêm para cá e procuram visitar esses lugares. Durante visita a um campus da UFOPA, discentes do curso de História partilharam um pouco do seu conhecimento. Com certeza, essas construções elas são reflexo da cultura local da cidade, né? De um processo de colonização que aconteceu aqui em Santarém. Então, ela reflete um pouco do passado da cidade, né? Claro que não todo, mas de um passado muito importante, né? De uma arquitetura muito importante, até porque essa arquitetura ela surge da junção de uma cultura portuguesa com uma cultura indígena, com uma cultura brasileira. Então, tudo isso foi se juntando e foi criando esse casarão. Que essas arquiteturas, vamos dizer, nesses casarões, né, têm um significado até da própria época em que eles foram construídos. Como eles estão numa área central da cidade, era onde a elite da época ela morava. Então isso tem todo um significado, não só econômico, de mostrar como essas famílias e essas pessoas elas tinham esse dinheiro, esse poder de construir essas arquiteturas que não são daqui, mas são de fora, seja de Portugal, da França e de outras nações europeias, elas têm um significado porque demonstra esse valor da época, seja esse valor econômico ou simbólico, porque essas pessoas... Mas quais características diferenciam essas construções das demais? É possível perceber, principalmente nas fachadas desses edifícios, a presença de elementos arquitetônicos com caráter colonial, como arcos plenos, consoles, colunatas, pinhas, brasões e gradis. Quanto ao estado dessas construções, você pode falar alguma coisa? O estado, na maioria desses casarões, é de deterioração, né? E os que ainda são utilizados, eles passam por essas reformas, mas vai no sentido da própria concepção que a gente tem hoje em dia de valorizar ou não um patrimônio, né? Então, esses que são menos valorizados ou que são deixados aquém, assim, eles possuem essa arquitetura mais deteriorada. Outras pautas. Eu costumo dizer que aquilo que a gente não conhece, a gente não tem vínculo e, por consequência, a gente não cuida, né? Quando você não conhece um prédio desse ou sua história, para você é só é só concreto, é só barro, é só pedra, é só tinta, é só uma casa. Mas quando você descobre as histórias desse lugar, você vai ver que elas estão de uma maneira tão entrelaçada com a história da cidade que às vezes é impossível desassociar. E você gostaria de deixar uma mensagem para a população, para o governo? Eu acho que a mensagem principal é que a gente atente mais, a gente olhe, tenha uma visão melhor para esses prédios históricos, que a gente possa, na verdade, é o principal, dar foco para eles e tentar fazer essa restauração para que nossa história não seja apenas uma história escrita, mas sim que a gente possa ter algo concreto para mostrar e para dizer que a nossa história está viva. A mensagem vai muito no sentido de que, apesar
não valorização em massa desses prédios, principalmente aqui na cidade, né, em que poucas pessoas têm conhecimento sobre essas arquiteturas, sobre esses prédios, vai muito no sentido de a gente pensar como a nossa identidade, né, regional foi construída e como esse fator, esse elemento é um deles que foi formador, assim, essencial para a nossa identidade, seja ela regional, nacional ou em qualquer âmbito. Eu acredito que falta pesquisa. Esse trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante para que a gente debata isso. Debater isso no campo acadêmico, debater isso em sala de aula é extremamente importante para que a gente possa pensar, refletir, questionar.